Boa tarde a todos. Eu sou a Juremira Nicole, de Mestra Benedita. Juremira Nicole, mãe Nicole de Oiá. Faço parte do espaço Morada de Abacatimbó, Jurema Preta, qual eu sou dirigente. E estamos situados em Santana de Parnaíba. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre entidade viçada, né? Que é um termo que os antigos falavam a respeito de vício de incorporação. Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente se refere a um espírito que ficou acostumado a incorporar com muita frequência, às vezes sem disciplina, ou que mantém apegos e comportamentos repetitivos, a gente dá esse nome. Esse nome não é apenas um rótulo, mas ele é um sinal de desequilíbrio de mediunidade. E ele pode sim impactar o desenvolvimento de um filho de santo. Mas eu vou explicar para vocês. A falta de controle mediúnico pode acarretar no médium incorporar fora de hora. Sabe aquela pessoa que tá todo mundo conversando, tá todo mundo tendo um momento X, daqui a pouco o espírito dela desce assim do nada, sem necessidade. Você tá vendo que não tem necessidade para nada. Ele desceu para nada, né? Sentir a presença constante. Você tá indo falar com a pessoa, tá conversando com ela, você vai visitar ela na casa dela, daqui a pouco fala, ai, meu eixo tá encostado, ai, não sei o que tá próximo. Ai, sabe, tem gente que é assim toda hora. Não conseguir segurar a entidade, principalmente em momentos em que foi pedido já que, por exemplo, hierarquicamente só incorpore os mais velhos, ou só os pais da casa, ou que não se dê passagem. A pessoa sempre desce a entidade, né? Ela não consegue ter autocontrole. Isso traz uma confusão mental e emocional, porque uma entidade, né, a gente fala em termos vulgares, uma entidade viciada, sendo que o vício é do filho. O filho que foi viciado nisso. Então, o filho acaba acarretando para a entidade o apelido, o rótulo de viçada. Ele pode misturar pensamentos com o médium, pode ter uma confusão mental aí sobre o que ele acha e o que o guia acha, induzir atitudes impulsivas, gerar cansaço, irritação ou ansiedade. Porque, obviamente, você não está incorporando seu espírito 100%, está trazendo alguma quiumba, algum obsessor para sua corrente mediúnica, e isso, obviamente, vai ter um efeito rebote na incorporação também, e no final das giras, né? Quando a gente induz atitudes impulsivas, que às vezes não tem necessidade daquela pessoa estar fazendo certos fundamentos durante a gira, ou não cabe àquela gira e ela simplesmente vai e faz, não pede autorização, não pergunta, incorporada, tá? O filho não saber mais o que é dele e o que é da entidade, isso é um problema, dependência espiritual. O médium, ele passa a querer incorporar toda hora, sentir falta quando não está em gira, buscar validação só através da entidade. Tem pessoa que ela acha que ela só brilha se ela está incorporada. Ela não foca em estudo, ela não foca em conhecimento, ela não foca em ser um bom mais velho. Ela só foca no show, no exibicionismo, e isso é um problema. Porque isso trava o conhecimento, o crescimento e o desenvolvimento. Ele exige equilíbrio fora da incorporação também, não é só incorporado. Quando a gente fala do atraso no desenvolvimento, é porque em vez de evoluir, o médium repete padrões, não aprofunda conhecimento, não aprende fundamento. Ele fica girando no mesmo nível mediúnico, ele é sempre aquela coisa, com os mesmos guias, a mesma coisa sempre. Vocês percebem que às vezes uma entidade ela não tá igual à última vez que ela veio? Ela sempre tem algo novo a trazer, sempre tem uma energia nova, sempre tem algo a surpreender, porque a espiritualidade ela é uma eterna constância. E os espíritos também são. Eles estão em plena evolução. Aí como que um médium consegue fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito? Todos os espíritos vêm igual, com os mesmos arquétipos, com a mesma forma de trabalhar, fazendo todos e repetindo todos a mesma coisa. A gente acaba dando abertura para a mistificação. A mistificação é quando o médium ele deixa de estar incorporado para uma fantasia de incorporação. E nisso pode entrar um espírito sem firmeza no meio da corrente mediúnica, pode haver uma mistura de energia dele para com outro médium e acabar passando o carrego para alguém, e a entidade pode atuar demais, aquela necessidade de validação,
que ela está ali incorporada, exagerando nos comportamentos, sabe? Aquela coisa assim, demasiada, que não é o normal, buscando mesmo olhares e aprovações. Mas eu vou falar para vocês por que que isso acontece. Isso vem da falta de orientação ou fundamento. Desenvolvimento sem disciplina logo no começo. Vaidade mediúnica da pessoa querer incorporar sempre. Entidades que também precisam de doutrinação, porque não é só a gente, o espírito também precisa se adequar à casa, aos fundamentos, aos preceitos. E a falta de firmeza do médium, de energia, de cabeça, de espiritual. Tem gente que foi iniciado em alguns terreiros que simplesmente era autorizado você descer a entidade, fazer o que você quisesse e depois ir embora. Não tem banho, não tem preceito, não tem estudo, não é cobrado nada, não tem ponto riscado. Então a pessoa, ela acredita que aquilo que ela incorpora é um espírito pronto para trabalhar. Isso existe solução? Tem solução. E é muito comum a gente tentar corrigir quando identificado cedo. Como? Doutrinando. Reduzindo incorporações desnecessárias. Ah, não sei o que, desceu no dia da gira. Pode mandar embora. Ah, mãe, mas coitado. Não, coitado não. Tem que ir embora. Se não pediu autorização para descer, não conseguiu segurar, ninguém chamou, vai embora, sobe. Ou desce, afunda, tanto faz. Mas o que a gente não pode deixar é um filho descer o que ele quiser na hora que ele quiser, porque ele achou que era o momento de se fazer aquilo. Ah, mas quem sabe é o espírito tem a sabedoria, mas antes do espírito sábio descer num corpo pronto, o filho também tem que ser sábio. E para ser sábio, a gente sabe que depende de tempo, mas para ter sabedoria e conhecimento precisa de estudo. Então não adianta. Esse tipo de detalhe não pode passar despercebido no momento do desenvolvimento. A gente fortalece o médium com banho, firmeza, oração, desenvolvimento com hierarquia e disciplina. O guia do filho, ele não desce antes do pai. E ele não vai embora depois do guia do pai, ele vai antes. Quem segura o carrego da gira é o mais velho. Quem desce puxando a falange dos outros é o pai. O espírito do pai e da mãe. Né? E trabalho consciente com o guia-chefe da casa. Ele tem regras a seguir. O guia-chefe da casa segue a doutrina dos orixás da casa. Por que que o guia do filho não segue a doutrina do guia-chefe da casa? E quando a gente fala de vício, a gente fala também de vício de mestre. Porque tem mestre que também vem viçado com coisas que aprendeu em outra casa. Tem orixás que chegam viçados. É um balé, é uma coisa assim que mecanicamente você vê que não tem liberdade de movimentação, aquela pessoa não está sentindo energia, ela só reproduz. E são vícios. Orixá viçado, pé de dança muito viçado. A gente tem que tomar cuidado com isso porque a gente incorpora manifestações da natureza. E a partir do momento em que nós tentamos controlar